que o Senhor quer falar. Mas, irmãos, o que tem saltado aos nossos olhos, que a gente tem visto nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, desde que o Covid apareceu e trouxe para todo mundo o quanto a vida é passageira. Nós vimos diversos testemunhos, diversas histórias de pessoas que foram, que aparentemente eram absolutamente saudáveis. E a vida é um sopro, a vida é muito passageira. E aí a gente volta para Jesus, e o início do ministério de Jesus se dá com uma provação de 40 dias no deserto, onde ele foi tentado. Quando ele sai do deserto, ele começa a pregar arrependimento, porque é chegado o tempo, o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Arrependimento. E sobre isso que eu quero pensar com os irmãos essa noite, sobre a nossa necessidade de arrependimento, o quanto é necessário para que o Senhor flua no nosso meio. Nós vamos ler 1 Samuel 6, 20, e ele vai passar para os 7 para Lucas, o 7 do 1 ao 13. Os irmãos viram que a gente falou sobre Jesus lá em Mateus, no Novo Testamento, e voltamos aqui para Samuel, porque toda a Bíblia converte em Cristo, a Bíblia é toda falando sobre Cristo. Não sei se é a mesma versão que aqui, mas eu vou ler. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim, levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca do Senhor ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram aos maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande
e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Essa é a Tua palavra. Nós somos apenas instrumentos, nós não temos nada da nossa intelectualidade, nada em nós a acrescentar aquilo que é do Senhor. Sejamos apenas isso, instrumentos que joga através da nossa voz, da nossa boca, a Tua palavra, trazendo a nós entendimento, trazendo clareza na nossa interpretação do que o texto diz, e que sejamos todos constrangidos pelo Teu amor. Ó Deus, receba e esteja conosco nessa hora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto desse texto é que a arca havia sido roubada. A arca da aliança, no Velho Testamento, representava a presença de Deus. Os filisteus em guerra roubaram a arca e levaram para si. Então, o capítulo 5, 4 e 5 de 1 Samuel fala exatamente sobre a arca em terra estranha. E eu acho o texto até engraçado, porque eles colocam a arca dentro do templo do Deus que eles adoram, e da noite para o dia a estátua do Deus deles cai, fica de bruços, aí eles colocam de novo, e aí na madrugada eles vão olhar a arca, a estátua do Deus deles está de bruços, sem cabeça e com as asas quebradas, e aí eles começam a perceber o quanto o Deus de Israel é poderoso, porque a arca representava a presença. E saíram tumores, eles começaram a ficar doentes. Os líderes das 5 cidades, os príncipes, e o povo começou a ficar doente. Uma doença muito feia, começaram a ter hemorroida. Mas soa engraçado para mim hoje, porque a presença do Senhor não está refletida em algo. Quando Jesus morre, o sacrifício de Jesus na cruz rompe o véu e nós temos acesso ao Pai sem algo físico. Basta que meu coração esteja voltado para Ele. Nesse contexto, aquele povo que roubou a arca, até porque a arca era de ouro. O pastor falou na quarta-feira, né, que eles reconstruíram uma arca. Ela estava avaliada em não sei cento e quantos milhões, sei lá, tudo de ouro puro e tal, né? Reconstruíram uma arca agora, porque está sendo reconstruído o terceiro templo de Israel, lá em Jerusalém. Essa é outra história. E esse povo percebeu, lá no versículo 6, no capítulo 6, versículo 20, eles tiveram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E eu faço para mim essa pergunta: como eu poderia estar diante desse Deus santo, sendo tão pecador, sendo tão pequeno, que eu não consigo passar um dia sem pecar? Não tem um dia. O dia que eu estou mais santo, o dia que eu estou mais santo, eu ainda sou grosseiro. Tá, vamos falar outras coisas. Não é incomum eu chegar para ela e falar assim: desculpa, eu não queria ser grosso com você. Foi no automático. Só foi. Então, se eu pego contra ela, que eu amo, contra Deus, que é muito mais santo, quanto mais nós pecamos. Aquele povo teve a percepção da santidade de Deus pela presença da arca. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós somos parte dessa arca, onde nós estivermos. Será que onde a gente está, a gente é santo ao ponto de constranger as pessoas que nos rodeiam? Vocês percebem que o Tiago não, o Tiago é crente, não posso conversar atrás do Tiago. É percebido que nós representamos a Cristo? Ou a nossa
participação no mundo ela é coadjuvante. A gente não carrega a arca. A continuação do texto fala sobre essa arca que foi levada para o território de Jerusalém, salvo não me engano. Essa arca ficou nessa cidade 20 anos. Houve prosperidade, porque onde o Senhor está, tem prosperidade. É impossível o Senhor estar num lugar e só haver derrota. Não é possível. Quando a gente vê a história de Jó, alguns estudiosos dizem que o contexto do livro de Jó aconteceu de 3 a 6 meses. Ele perdeu os filhos, perdeu toda a propriedade, perdeu tudo, ficou com 3 amigos. Eu não posso falar. Ficou com 3 amigos ruins, a melhor palavra que eu consigo encontrar. 3 amigos ruins, uma mulher falando para ele se matar. Jó disse para o Senhor: hoje eu conheço, não só de ouvir falar, mas de andar contigo. E quando Jó toma uma postura de interceder pelos outros, o Senhor vira a história dele. 6 meses da vida de Jó. Ou seja, é impossível estar diante de Deus, viver com Ele, ter uma vida com Ele, e não ter resultado. Pode não ser financeiro, pode ser de saúde. Ontem o pastor Antônio estava falando aqui de 3 situações de quase morte, né? Eu tenho também. E acho que se nós vasculharmos a nossa história, todos nós temos uma situação de um livramento muito grande, que certamente é a mão do Senhor. Mas nós vamos estar nele. Estar nele. Lá em Coríntios, Paulo fala que nós somos embaixadores. Embaixadores de Cristo pela parte do Senhor. O embaixador é aquele que é colocado num outro lugar, no meio de um povo totalmente desconhecido, representando tudo que ele carrega. Eu sou de Cristo, sou o peregrino aqui. E quando eu estou lá no meu trabalho, quando eu estou na rua, eu sou o embaixador. Eu sou parte da arca, eu preciso levar a presença de Cristo. Então, a primeira constatação que nós temos da santidade de Deus, e se nós queremos aproximar dele, precisamos ser santos. Não há santificação, não há processo de santificação sem arrependimento. O texto fala de uma batalha que o povo venceu, porque o Senhor trovejou. É maravilhoso. O Senhor trovejou sobre os filisteus. Imagina o tamanho desse trovão. Os caras são de guerra. Os caras são de guerra. Eles estão acostumados a lutar. Deu uma trovejada tão forte que eles ficaram perdidos. E o povo, quem foi lutar contra eles, conseguiu matar todo mundo. Mas tem um aspecto no povo de Israel, no capítulo 7, versículo 2. No final do versículo 7:2. O ministério mais difícil que tem na igreja é lá do lado da chuva. No final do versículo: e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. A versão que eu li falava suspirava. Eu fiquei pensando as meninas eu não sei, mas nós homens apaixonados que somos, a gente suspira, a gente sente falta. Yolanda morava em outra cidade. Um mês até encontrar com ela, dava um trabalho, esse mês era cumprido. E na semana que eu tinha que encontrar com a Yolanda, nossa, eu trabalhava mais para poder ter uma sexta-feira livre, para poder sair daqui para Coxinha, passar com ela. Suspirava, ansioso, queria estar com ela. O texto está falando de um povo suspirado pela presença de Deus. E o quanto isso reflete como nós somos hoje. Será que a gente suspira pela presença de Deus? Por estar aqui em família, em corpo, em igreja, para falar sobre as coisas do reino, para aprender sobre ele, para estudar sobre ele, para chegar em casa, abrir a Bíblia e falar com Deus, orar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra.
presunçosos, amantes de si mesmos, não dados ao trato, não amantes dos pais, sem nenhum padrão de conduta. Se a gente abrir o noticiário hoje, a gente vai ver um monte de gente que não tem nenhum padrão de conduta. Se a gente assistir um filme, uma série, se a gente navegar no Instagram um pouquinho, nós cremos, estamos no fim dos tempos, estamos. E a vida é muito passageira. Isso que eu comecei falando hoje é por causa disso. Eu assustei e estou com 40 anos. Ontem, na hora que eu fui ao médico, o pastor mandou mensagem, eu estava indo para o médico. Ele, o médico conversou comigo, assim, o senhor tem quantos anos? Eu olhei para ele assim, pensei, estão chamando de senhor por quê, mano? Está doido? 40. Eu tenho 26. É muito. Então a vida passa muito rápido. Eu tenho amigos da minha idade que têm 3, 4 filhos e eu não tenho nenhum. Primeiro, que eu não tenho pressa. Segundo, que a vida não é competição de quem faz mais filhos. Terceiro, que o ano chegou, faz só um ano e meio. Irmãos, quando o povo suspira pela presença do Senhor, o profeta, o sacerdote, recebe de Deus a orientação que precisa ser feita. Samuel, no versículo 3, Samuel dá a receita do que precisa ser feito para que o Senhor volte, para que a presença do Senhor seja real, não só pela arca, mas para que o Senhor esteja com eles de fato. E eu não consegui pôr um tema na meditação de hoje, porque Deus é santo, essa meditação, Deus é santo. O povo que suspira poderia ser o tema, o povo que suspira. E arrependimento genuíno poderia ser também o tema. Então, vocês pensem, arrasou em como vocês entenderem o texto de verdade. Samuel diz: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai entre vós deuses estranhos desta roça, preparai o coração, servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Se com todo o coração, não tem nada que a gente faça com vontade que a gente não consiga resolver. O que ele está falando para o povo, conversão é mudança completa de direção. O povo estava indo por um caminho, adorando outros deuses, fazendo coisas e diversas coisas que desagradavam ao Senhor. Se nós olharmos como é a sociedade de hoje, que nós estamos inseridos, tudo que desagrada ao Senhor está aí. E sorrateiramente o inimigo coloca isso nas nossas vidas e a gente acaba sendo compactuando com isso. O salmista fala: não porei coisas más diante dos vossos olhos. Lá, Jesus Cristo fala que os olhos são a candeia da alma, né? É por onde a gente recebe. E se a gente só vê coisa ruim, a gente só lembra coisa ruim. Então, se nos convertermos ao Senhor, mudarmos de direção. Ontem aconteceu comigo. Então, irmãos, nada que eu esteja falando aqui não tenha anteriormente batido forte no meu goleiro. Antes eu apanhei, antes eu ouvi, antes eu li esse texto aqui, e ele ficou remoendo na minha mente. Quando o pastor falou comigo, e eu fiquei agora. E aí ele saltou de novo. Eu estava com a Yolanda, a gente foi no centro, e eu estou no propósito de ler a Bíblia durante o ano todo e tal. Eu fiquei esperando a Yolanda durante 1h30. Durante 1h30 eu fiquei no Instagram, eu vou lá no vídeo para essa parte. Aí cansei do Instagram, eu fui no Facebook, peguei uma coisa. Aí voltei no Instagram, aí fui no YouTube, fiquei 1h30
sem serventia nenhuma. E aí eu entrei no carro e falei assim: o que você ficou fazendo? Nada. Perdi 1h30. E na hora as pessoas não ouviram. Podia ter lido a Bíblia, né? Podia. Me envolver nas coisas que não são do Senhor. Eu vi um vídeo sobre uma mensagem. Legal. Mas entre 10 vídeos de mensagem, tem 50 vídeos que não prestam. Então chega veja o seu suspirar, tem ordenança das obras e tal, mas entre eles, tem outros que não têm utilidade nenhuma. Então eu perdi 1h30 e o Senhor na hora me mostrou. Então, eu preciso me converter ao Senhor, mudar a direção completa. Por quê? Beleza, você quer estar com o celular na mão? Abre o aplicativo da Bíblia, é a Bíblia. Você não quer ver? Bota o cara para falar, fica ouvindo. Mas alimente sua alma com as coisas que são do reino. Tira os astarotes e os deuses estranhos. Os astarotes, tudo que a gente coloca no lugar de Deus são deuses estranhos. Tudo que nós colocarmos no lugar do Senhor é um Deus. Se eu colocar Yolanda no lugar de Deus, é um Deus. Se eu colocar a igreja antes da palavra, a igreja é um Deus estranho. Eu não pode, eu preciso colocar Deus no meu lugar. Para que aconteça de que a mão do Senhor nos livre das guerras, das tribulações, das lutas, precisa ter uma ação minha, uma ação nossa, e é arrependimento. Precisa ter arrependimento. A porta de entrada para a salvação é o arrependimento. Sem arrependimento, a gente não se afasta daquilo que nos separa de Deus. Não tem santificação sem arrependimento. Palavras torpes que saem da nossa boca não é só palavrão. Tem diversas palavras que são malditas que são torpes. Porque a palavra torpe é aquela que não traz edificação. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente se depara com diversas situações, seja no trânsito, seja no trabalho, que a gente não edifica. E o Senhor está chamando a gente para arrependimento. Tira dentro de vocês os astarotes dos seus deuses estranhos. Tira de dentro de você as palavras torpes. Tira dentro de você o tempo que você investe no celular e não lê a Bíblia. Tira de dentro de você a vontade de ficar em casa assistindo série e não ter um culto. Tira de dentro de você aquilo que te afasta de mentira de dentro de você. Se converta completamente. Muda a direção. Se nós não mudarmos a direção, nós não veremos o Senhor. Nós não encontraremos, porque nós não teremos santificação. E sem santificação a gente não vai ver o Senhor. E a vida é tão rápida, daqui a uns dias nós estamos com 70 anos, com 80 anos, e a Bíblia fala que é 70 e 80, o fato da carne terceira. E se a gente não construir uma vida com Deus, vai ser enfado, cansaço, demência, doença, um monte de coisa que não presta. Porque nós gastamos a vida com aquilo que não tem valor. Para que o Senhor haja na nossa dificuldade, que são os filisteus do nosso dia, a gente precisa se arrepender e ter vida com Ele. E eu até queria falar mais, sim. Queria que a mensagem fosse mais doce, mais gostosa, mas não é como eu vejo. E é como Deus fala comigo. A gente precisa se arrepender. Se a gente quer ser salvo, quer ser arrebatado na primeira chamada, como o apóstolo falou, a gente precisa de arrependimento. Precisa rasgar o coração. Porque quando você está na faculdade dos Estados Unidos, o pastor estava pregando a volta do primeiro amor. Aquilo que nós perdemos desde quando começamos a Cristo. Estava falando sobre isso. E ele abriu para que as pessoas confessassem pecados. E eu fiquei pensando hoje, se eu abrisse
para a confissão de pecados, para o arrependimento completo, para me derramar diante do Senhor aqui na frente dos irmãos, porque aqui eu falo, confessar os nossos pecados uns aos outros. Então é aos pés do Senhor, é aos pés da cruz de Cristo. Eu fico pensando se eu faria. O avivamento acontece quando tem arrependimento. Paulo fala: desperta, ó tu que dormes. Coloca para mim, por favor, Efésios 5,14. Por isso diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Desperta é um imperativo, é uma ordem. Não envolve terceiros. Ela é para mim, ela é para você. Desperta. Os dias são maus. Desperta. É hora de aprender. É hora de mudar de direção. É hora de consertar. Se consertar com Deus ao ponto de dizer: Senhor, eu estou fazendo errado, eu estou fazendo sozinho. E eu não sei. É o Senhor que precisa me ajudar. E a gente não sabe tudo. Aliás, a gente não sabe nada. A gente vai aprendendo um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. No caso de Samuel, houve um arrependimento coletivo. Porque tudo que eles faziam as 12 tribos. Então, houve a nação. A nação se arrependeu dos maus caminhos, a nação foi tirando os deuses estranhos, a nação se voltou ao Senhor, a nação inteira. As 12 tribos se voltaram ao Senhor. Uma atitude ordenada, racional, voluntária. E se eu pudesse escolher algo que você sairia daqui pensando hoje, é que você fizesse a autoanálise da sua vida. Quais são os astarotes, os deuses estranhos? Qual é aquilo que tem tomado o seu lugar? O lugar de Deus na sua vida, na verdade. Porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo diversas coisas que tomam lugar do Senhor na minha vida. O meu trabalho toma lugar do Senhor na minha vida, porque eu vou para lá às 7 horas da manhã, saio de lá 7, 8 horas da noite. Quando eu chego em casa, tudo que eu não quero é abrir o texto e ler. Eu não quero, estou cansado. Os irmãos sabem, eu sou contador, eu trabalho fazendo conta, trabalho resolvendo problema. Não são problemas legais e gostosos de resolver. Então, quando acaba o dia, eu estou esgotado. Eu faço aquilo que ninguém quer fazer, o burocrático. E eu gosto. Só que isso toma um lugar do Senhor na minha vida. Aí a gente chega em casa, tem que ir no mercado. Toma um lugar do Senhor, porque mais uma vez eu deixei o Senhor para resolver depois. Aí eu deixo o Senhor para resolver depois da janta, eu deixo o Senhor para resolver depois do banho. Aí quando acaba o dia, eu estou acabado de cansado, nós estamos, todo mundo está. Você senta orando para dormir, já senta caindo assim. Boa noite, Deus, obrigado por tudo, tchau. A gente não tem tempo com Deus. E se a gente volta para Jesus, no começo lá em Mateus, fala: buscai, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
todas as demais coisas serão acrescentadas. O texto está falando sobre comida, sobre roupa, que a gente trabalha dia a dia. Então, Mateus 7,17, fazendo um favor para a gente encerrar. Não adianta a gente abriu, segunda-feira está aqui na igreja das 7 da manhã às 7 da noite, se a gente não tiver comunhão com Deus. Não adianta eu frequentar todos os cultos, não adianta eu ser assíduo, não adianta eu fazer nada, expulsar demônio, curar doente, se eu não tiver relacionamento com Deus. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu não quero ser esse cara que chega diante de Jesus e fala: não te conheci. Não adiantou nada. Você tocou no louvor, você pregou, mas eu não te conheço. Porque a mensagem nunca saiu do intelecto para o sentimento. Nunca houve arrependimento. Então a começar em mim, como tem aquela canção antiga, né? A começar em mim, começar em mim, quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde há riqueza que haja amor, onde há ódio perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, que haja arrependimento. E eu convido você a não se manter distante, a não tentar resolver sozinho, a não se manter frio, a não se portar indiferente, porque os dias são maus, a vida é curta, Jesus está voltando. E se nós não nos arrependermos, se nós não formos árvore ligada nele, que produz frutos bons, chegaremos lá e não seremos reconhecidos dele. Você fala: Tiago, eu nem acredito no inferno. Beleza? Mas ele existe. Eu não acredito no céu. Tudo bem. Mas ele existe. E só vai chegar lá com salvação quem se arrependeu dos pecados, confessou Cristo e viveu com ele. Só o ladrão na cruz que não teve tempo de ter vida com Deus, porque o resto todos nós temos. Todos nós temos. Se arrependa, não perca tempo, não perca a vida vivendo sem Cristo. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença. Perdoa, Pai, o nosso pecado. Eu não quero ser indiferente à tua palavra, eu não quero ser frio. A começar em mim, limpa, Pai, de todo pecado.
que haja em nós um sentimento real, verdadeiro, em direção à Tua presença, em direção ao Senhor. Queremos o sacrifício do Senhor na cruz em relação ao nosso pecado, à nossa vida. E eu não quero chegar diante de Ti e não ser reconhecido. Aviva no meu coração a Tua obra, aviva nesta igreja a Tua obra, no coração de cada irmão. Aquele que ainda não entendeu o Senhor, Pai, completa a Tua palavra, que haja salvação, que haja arrependimento. Sejam lágrimas verdadeiras. Quebra, Deus, o nosso coração, Pai. Dá-nos um coração de carne, refaça, reconstrua a nossa vida. Sopra em nós, Espírito Santo de Deus, um novo fôlego, um novo Espírito. Nos renove, Senhor. E assim como houve arrependimento naquela nação, naquele tempo, e o Senhor operou maravilhas com apenas uma trovejada, que haja na nossa vida, Deus, um arrependimento verdadeiro e genuíno, e que haja na trovejada do Senhor em nós, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, que nós sejamos parte da arca do Senhor onde nós estivermos, que vejam, ó Deus, que nós servimos um Deus santo, que nós andamos em santidade. Perdoa, Pai, o nosso pecado, Deus. Em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado. Que a palavra do Senhor, ó Deus, produza no coração de cada um de nós, de cada um dos irmãos, o fruto que agrada ao Senhor. Te louvo, Pai, por este tempo, por esse dia, pela clareza como a Tua palavra nos fala. Os dias são maus, os tempos são maus. E o primeiro sermão que o Senhor fez foi falando sobre arrependimento. O quanto nós nos esquecemos disso falando da nossa história. Fala conosco, Deus. Continue a falar conosco. Transforma essa igreja, transforma essa casa, transforma as nossas vidas pelo poder que há no Teu nome. Nos leve em segurança aos nossos lares. Nos dê uma semana diferente, Pai. Uma semana com a Tua presença, que a gente tenha os olhos espirituais abertos para ver a mão do Senhor agir. Que não sejamos insensíveis. Em nome de Jesus. Amém.